Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo aqui no YouTube e hoje com essa modelo simplesmente maravilhosa que é a Júlia, que eu trouxe para vocês. E eu vou fazer uma maquiagem que eu acho que combinou perfeitamente com os olhos dela. Como ela estava com a pele bem seca nesse dia, eu preferi começar utilizando o tônico da Lancôme, que ele é um tônico mais hidratante, para ajudar a hidratar a pele e também tonificar, equilibrar o pH, tirar todos os resíduos que estão nos poros, para a gente começar com essa pele bem limpinha. E logo em seguida eu já começo hidratando essa área dos olhos com Fast Response da MAC. É um produto que eu também já utilizo há anos, eu gosto muito, ele tem cafeína na sua composição, então ele ajuda a preencher melhor essa região das olheiras. Eu amo usar esse produto antes da maquiagem. E já venho com o hidratante Glow da Kiko, espalhando em todo o rosto. Ele tem essas partículas de brilho bem fininhas que traz essa cintilância para o rosto e deixa essa pele mais iluminada, que eu adoro. E para reforçar um pouquinho mais essa hidratação e trazer também um efeito de blindagem, eu venho com o Oil Shine, que eu adoro. Esse produto é simplesmente maravilhoso. E agora eu tô misturando a base 02 da Call Beauty com o corretivo Lilás da Maquiê. Todas as vezes que você sentir que a base ficou muito amarelada, você pode misturar um pouquinho do corretivo Lilás, que ele vai neutralizar, porque como são cores opostas, no círculo cromático vai super funcionar para sua base ficar exatamente no seu subtom. Porque às vezes você pode até estar acertando o tom da base, mas está errando no subtom. Então, se ela ficar muito amarelada, pode colocar um corretivo Lilás que funciona. Pega essa dica. E depois, na região das olheiras, eu pego um corretivo sempre com um tom mais quente, eu misturo com um pouquinho ali do tom exatamente da cor da pele dela, um corretivo mais alaranjado, porque isso vai me ajudar a esquentar um pouco mais a região da olheira, que normalmente a gente cobre com a base, e essa região sempre fica um pouco mais fria. E esse corretivo mais quente vai ajudar você a cobrir melhor a olheira, sem ter necessidade de você colocar tanto produto. E eu sempre venho espalhando essa região com uma esponjinha úmida, mas eu evito de ficar apertando muito essa esponja. Eu dou leves batidinhas, sem ficar arrastando muito, porque senão você pode acabar tirando a cobertura. E para iluminar, eu venho com o corretivo Swan da Too Faced, que é o meu corretivo favorito da vida. Ele é maravilhoso, eu gosto muito porque ele não craquela, eu sinto que ele tem uma espalhabilidade muito boa, e quando você espalha também ele fica mais fininho. Eu sempre gosto de trabalhar com a esponja úmida, não encharcada de água, mas eu gosto de trabalhar com ela úmida porque eu sinto que assim os produtos eles ficam ainda mais polidos na pele. E olha que diferença que já dá só de você colocar um tomzinho mais claro na olheira, trazer essa sensação de preenchimento para essa região, já faz toda a diferença. E então eu venho com a cor Cacau da Maquiê, que eu tô usando a paletinha de contorno da Maquiê, de corretivos, né? Vários tons de corretivo. E esse tom se encaixa muito bem para peles mais branquinhas, para peles mais frias. Ele funciona perfeitamente, então eu venho fazendo todo o contorno do rosto com ele. Sempre pegando um pouquinho mais de produto. Nunca pega só um pouquinho de produto e fica ali espalhando para sempre. Tenha essa paciência de toda hora voltar no potinho, pegar mais produto, pouco produto, né? Também não pega muito de uma vez, senão pode manchar. E tenha essa paciência de pegar um pouquinho e espalhar, pegar um pouquinho e espalhar. Desse jeito, se você fizer a maquiagem toda assim, vai dar certo. E agora eu quis trazer um pouquinho desse blush com esse tom mais frio, que é o She's Given, do Patrick Tá. E eu sinto que esse blush com essa tonalidade mais fria vai dar um contraste muito legal com o tom de cabelo ruivo dela. Eu gosto muito dos blushes mais rosadinhos, mais arroxeados. E para trazer esse tom ainda mais frio para essa região, eu coloco um pouquinho desse blush que é da She Glam.
Agora eu não me lembro exatamente o tom dele, mas eu posso colocar aqui no link para vocês. E ele vai, além de trazer mais esse tomzinho mais frio de blush, ele dá mais uma iluminada naquela região. Então eu venho espalhando com muito cuidado, porque como ele é um blush mais líquido, pode correr o risco de abrir a sua base. Então vai com cuidado espalhando na pele. E essa mistura, gente, ficou simplesmente sensacional. Eu venho com a esponjinha, ainda um pouquinho suja de base, dando umas leves batidinhas ali por cima para ficar com um acabamento bem bonito. E logo em seguida, eu vou com o iluminador da Colourpop, que é o Flexitarian. Não sei se pronuncia assim, mas esse iluminador também ele é maravilhoso. Depois eu aplico mais no final. Na medida que você vai esfregando e ativando ali o brilho, ele vai ficando numa pegada bem espelhada, que eu amo. Esse pincel que todo mundo me pergunta é o A29 da Macrylan. Ele é super fofinho para aplicar iluminador. Eu tenho outro também que eu uso só para aplicar o blush. Ele serve para você aplicar contorno em pó também. Ele é maravilhoso, super fofo para você esfumar os produtos cremosos. E para selar essa pele, eu vou utilizar o pó para a área dos olhos da Bruna Malheiros, que é BM Beauty, né? Na cor Light. Esse pó que é para a área dos olhos não é o pó para o rosto, é um pó que ele é só para a área dos olhos. Eu utilizo ele no rosto todo, porque ele é um pó extremamente fininho. Quando eu quero que a pele fique com uma pegada mais iluminada, e também como a Júlia estava com a pele mais secada nesse dia, então eu não queria pegar um pó que secasse ainda mais essa pele. Eu sinto que esse pó, ele mantém ainda o efeito da pele hidratada, sabe? E agora, para me ajudar a tirar o excesso de pó ali da região abaixo dos olhos, eu venho com um pó na cor Light Plus da MAC. Esse pó é aquele Mineralize Skin Finish, que é para dar aquele acabamento, para você finalizar a pele. Ele é super ultra fino, eu adoro esse pó. Vocês podem observar que eu sempre vou optar por produtos que tenham a textura mais fininha, sabe? De pó, principalmente, de base também. Mas porque eu sinto que a pele fica com cara de pele, não fica aquela pele pesada, com excesso de textura, de maquiagem. Eu me preocupo com a durabilidade, mas eu também me preocupo em manter uma textura fina nessa pele. E agora eu venho com um bronzer 01 da Kiko, que é na cor Warm. E ele é maravilhoso, ele vai trazer mais um contorno para esse rosto. Vai trazer um tom um pouquinho mais quente também ali para a região do contorno. E ele tem uma cintilância também bem fininha que eu acho que fica maravilhoso. Eu tenho selado a pele com o contorno com ele, só o contorno em creme por baixo que eu modifico de pele para pele. Mas esse bronzer que eu venho por cima, ele serve tanto para branquinha quanto para as mais morenas. E agora, para trazer mais uma cintilância ali para a região das bochechas, eu venho com esse tomzinho da paletinha de iluminador da Dior. Ele tem esse tom mais rosado que ele serve como blush. Eu sempre venho com ele por cima quando eu uso um tom de blush mais frio. E fica lindo, olha só o efeito iluminado que ele traz para essa pele. Eu amo essa pegada. Eu volto com um pouquinho do iluminador da Colourpop. Depois que eu selo a pele, eu gosto de voltar com um pouquinho dele para dar aquele último acabamento. E em seguida eu já venho com a bruma da Nina Secrets para ajudar a fixar melhor esses produtos, para tirar todo esse aspecto de pó, juntar mais ali os produtos e deixar aquela pele com cara de pele. Na região dos olhos, eu já venho fazendo uma base com um corretivo da Maquier na cor Snow. Toma cuidado para não colocar muito produto nessa parte, porque senão depois ele pode acabar acumulando o produto, ficar com vinco ali na região da dobrinha da pálpebra, tá? Então eu coloco uma quantidade que vai ajudar a fixar melhor as sombras que irão por vir, mas também cuidado para não encher de produto de uma forma que você não vai conseguir selar depois. E agora o famoso branquinho da Dior, eu venho selando o cantinho dos olhos
com esse branquinho, porque depois quando ela abrir os olhos, esse cantinho não vai mais ficar acumulando o produto. Eu sempre gosto de já selar logo ele, para depois eu não ter problemas. E essa região, assim, quando ela tá bem iluminada, eu sinto que fica muito mais bonito, abre mais o olhar. Cuidado que isso não vai funcionar em quem tiver os olhos muito separados, tá? Agora eu venho esfumando no canto externo dos olhos esse marronzinho que é da paletinha do Mario. Ele é um marrom que não é muito escuro, ele tem esse tom um pouquinho mais claro, mais quente. E eu venho esfumando ele ali no cantinho com um pincelzinho menor. O pincel que eu tô utilizando é o Gama 03 da Levangie. E eu sempre venho aplicando, dando essas batidinhas, essas puxadinhas, na verdade, com a sombra. Porque como a gente ainda tá em cima do corretivo, tem que ir com a mão bem leve para a sombra não pigmentar demais e acabar ficando marcada. Então eu pigmento ela bem ali naquele cantinho. E agora o truque, antes de você ir para a sombra mais clara do seu esfumado, você sela essa região todinha abaixo da sobrancelha. Sela com o mesmo pó que você selou na pele dela, eu tô usando o Mineralize da MAC. E depois, quando eu for esfumar a sombra naquela região, vai ficar muito mais fácil e a sombra vai se espalhar muito facilmente. No meio da pálpebra, eu vou misturar esses dois tons de sombra, esse tom de sombra bem branquinho com um pouquinho do rosa, que é da paleta de blush do Pet que tá. Eu vou misturando até chegar ali no tom que eu quero, porque eu não quero que fique um tom de rosa muito quente. Então eu venho selando esse meio da pálpebra e deixo ele opaco. Todas as vezes que eu utilizo sombras opacas no meio da pálpebra, eu venho aplicando com batidinhas, tá? Eu não fico arrastando essa sombra. Eu aplico com batidinhas para essa sombra conseguir pigmentar melhor. Cuidado nesse momento, se você arrastar a sombra, pode acontecer dela ficar manchada, dela não pigmentar direito. E sempre utilize também um pincel mais achatado. Cuidado para você não pigmentar com um pincel muito fofo nessa região, que ele pode acabar não selando direito. Quando a sua cliente for abrir os olhos, ele vai voltar a acumular corretivo naquela região. Então, sempre com batidinhas com um pincel mais achatado. Como eu senti que ainda queria um tom um pouco mais frio do que tinha ficado, eu vim com essa paletinha da NYX e peguei esse tomzinho lilás, bem pouquinho, e vim com batidinhas por cima da sombra que eu já tinha colocado. Mas tudo bem pouquinho, nada muita sombra de uma vez só. O segredo é você dar as batidinhas sempre com menos sombra. Selando toda a pálpebra móvel, agora ela pode abrir os olhos e eu venho esfumando com o Blush Harmony da MAC. Aí agora eu venho esfumando toda essa sombra para a pálpebra fixa. Eu gosto sempre de fazer nessa sequência porque aí você não perde tempo na maquiagem. E ela com os olhos abertos fica muito mais fácil de esfumar essa sombra, levar a sombra mais para fora do olho, trazendo esse efeito mais alongado. E eu perco um bom tempo ali esfumando, tá, gente? Agora eu vou pegar o delineador da Inglot com um pincelzinho bem pequenininho, aquele da Shein, que eu utilizei também no último vídeo. E eu venho esfumando um delineado bem esfumado. E na medida que eu não vou conseguindo mais esfumar com esse pincel, eu aumento o meu pincel. Aí agora eu já tô utilizando o pincel Delta 17 da Levangie. E logo em seguida eu aumento o pincel ainda mais para o Delta 18, da Levangie também. Sempre nesse ritmo, eu aplico primeiro, aí eu vou aumentando o tamanho do pincel. Esse é o segredo para você conseguir um delineado esfumado. E se você quiser trazer mais precisão, é só voltar com o pincel pequenininho de novo. E com o pincel chanfrado da Quem Disse Berenice, eu venho fazendo toda a base dos cílios com esse mesmo preto, com delineador preto. Dificilmente eu uso delineador líquido, tá, gente? Sempre eu uso só esse da Inglot mesmo e eu sinto que ele já fica bem pretinho. Se eu ver que ele já tá ressecando, que ele já tá ficando muito difícil de trabalhar, porque às vezes acontece, né? Vai ficando
vai passando um tempo, o delineador vai ressecando. Aí eu compro outro, porque eu vejo que não tem mais jeito e perde muito tempo quando você vai pegar o diluidor para ficar naquela textura perfeita. Chega uma hora que a gente tem que desfazer mesmo. E agora vocês estão vendo que eu também pinto a parte de cima da linha d'água, porque eu sinto que isso ajuda a fechar mais o olhar, dá um efeito assim que faz toda a diferença no olhar. Ele fica com um olhar mais levantado, principalmente quando você vai colocar os cílios e você vê que a cliente tem aquela linha d'água ali de cima mais grossinha e fica parecendo, sabe, ela branca. Então eu sempre pinto. E no final de tudo, se você quiser pegar o pincel que você esfumou esse olho para esfumar lá no finalzinho do delineado, fique à vontade, tá, gente? Eu gosto de conseguir esse efeito como se o delineado estivesse sumindo para a pele. Eu acho que fica bem bonito. E para dar esse acabamento no delineado, eu venho com o iluminador da Colourpop, com um pincelzinho mais chato. E nesse momento, sempre eu peço para minha cliente olhar para cima, porque aí você consegue visualizar, olhar ela de frente e trazer esse acabamento. Aí eu venho fazendo um movimento de vai e vem, e você vai vendo que o delineado ele vai ficando bem mais limpo, você vai trazendo essa limpeza. E não tem erro, gente, quando a cliente olha para cima, você consegue visualizar muito mais quando ela tá com os olhos fechados. Os cílios, eu cortei ele no meio e eu vou utilizar as duas pontas no final do olho. Primeiro eu colo o tamanho maior, que era de trás mesmo, e depois eu venho com um tamanho menor, que é aquela partezinha da frente dos cílios, só que eu não colo ele inteiro no olho, eu colo um por cima do outro, para ficar com bastante volume só no cantinho do olho. E logo em seguida eu já vou com a máscara de cílios, que é para colar os cílios dela nos cílios postiço. E eu vou dando aquela levantada, para esse olho ficar bem levantado ali no final. Se você sentir necessidade e precisar voltar com um pouquinho do delineador nessa parte, pode voltar, para dar aqueles últimos acabamentos. E eu também venho aplicando rímel embaixo com um pincel, fazendo vai e vem, até eu sentir que não tá mais empelotado, até eu sentir que ele ficou bem separadinho. Quando eu deixo para fazer a sobrancelha no final, sempre eu limpo com um tônico toda a base, todo excesso de base que ficou ali, tá? Para não ficar aquela gosma, juntar sabonete com base na sobrancelha. Então, primeiro, sempre lembra de limpar ela com um tônico e um cotonete. E aí sim, eu venho e penteio ela pra cima com um sabonete, borrifo um pouquinho de bruma ou água mesmo também funciona. Depois que eu penteei ela toda pra cima e ela secou o sabonete, ficou bem durinho ali, eu venho com uma sombra, que foi a mesma sombra que eu comecei nos olhos dela. É uma sombra um pouquinho mais quente. E eu venho delimitando toda a região da sobrancelha. E vocês vão vendo que ele ficou um tom bem próximo ali do cabelo dela também. Sempre é bom você conversar com a sua cliente, principalmente se ela tiver cabelo ruivo e às vezes ela não tem a sobrancelha ruiva, mas gostaria de pintar. Então sempre conversa com a sua cliente, qual seria o gosto dela, se ela quer deixar a sobrancelha ruiva, se ela prefere deixar o tom natural. E então eu venho com um lapisinho marrom. Logo em seguida eu utilizo um batom nude mesmo da Kiko para esfumar esse lápis marrom, que eu gosto quando ele fica com esse efeito mais esfumadinho. E depois eu venho com um batom 102 da Kiko no meio dos lábios. Depois eu senti a necessidade de vir com um corretivozinho mais claro. Então eu peguei um corretivozinho, o mesmo que eu usei para neutralizar a pele dela, o lilás, e vim só no centro da boca, porque ele vai ajudar a dar esse efeito mais ombre lips, que eu adoro, com o centro mais claro e as bordas mais escuras, marronzinha, mas não um tom muito escuro de marrom.
Aí eu venho esfumando com a esponjinha, sem medo de ir pra fora. E venho também com o gloss lilás da Kiko, para dar uma esfriada no tom do batom, para ele ficar o mais próximo possível também da cor dos olhos. E eu amei essa combinação, gente. Não dá nem pra falar qual foi o batom que a gente utilizou, né? Foi o lápis, 2 tons de batom, um tom de corretivo, outro tom de gloss, que é mais puxado pro lilás, que ele tem esse brilho mais frio. Então, eu amo fazer essas misturinhas até chegar, assim, no tom ideal pra minha cliente, de acordo com o tom da pele dela. E ficou assim o resultado, gente. Aproveitei e fiz umas ondas no cabelo dela, trouxe bastante volume, desfiei por baixo para conseguir um efeito que eu queria nessa produção, que é uma produção mais glamurosa, com uns tons que eu achei que combinou muito, harmonizou muito com o tom de pele dela, com o tom do cabelo dela. Então espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você acompanhar também os próximos vídeos que eu estarei soltando por aqui. E me segue lá também no Instagram para saber em primeira mão quando que eu vou postar os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima!